Dando sequência imediata e, portanto, à nossa última etapa, teremos agora o quarto painel, intitulado Sindicalismo, Novos Cenários e Perspectivas. Para compor o painel, convidamos a doutora Tirza Coelho de Souza e o doutor Antônio Carlos Aguiar. Para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, o desembargador vice-presidente judicial do TRT de Campinas, doutor João Alberto Alves Machado. Boa tarde a todos. Agradeço aqui, na pessoa do desembargador Samuel, nosso presidente, e na pessoa do desembargador Carlos Alberto Bosco, diretor da escola, o gentilíssimo convite que me foi feito pelos meus amigos para estar aqui mediando este debate, que vai tratar e abordar um tema extremamente sensível, né? Como nós já tivemos até a oportunidade de presenciar uma parte do debate sobre esse tema, que são aí as repercussões e os efeitos não só da mudança legislativa que nós tivemos em 2017, também dos efeitos da pandemia e dos seus novos jeitos de trabalhar e produzir, de pensar o mundo e as relações de trabalho, que fomos obrigados a inventar no meio desse processo de pandemia, não é? Que alterou tanto o conceito de trabalho como o conceito de local de trabalho, e isso afeta significativamente as relações de trabalho. E o sindicalismo ele é expressão dessas relações de trabalho. Já foi dito aqui na palestra anterior que o direito sindical e o direito à existência de sindicatos ele é parte do conceito de cidadania e de um conceito de um Estado democrático, onde se pressupõe que existam sindicatos livres, né? E sindicatos livres devem ser formados de que maneira e de que forma, e quais os seus limites de atuação. A lei pode interferir isso, a lei não pode. Nós vivemos num sistema intervencionista, né? Onde existe uma limitação, inclusive, de representatividade por força da lei. Não existe uma liberdade para que os próprios participantes do jogo social possam definir os limites da sua atuação. Existem leis e um modelo a ser respeitado. Já se disse no passado que a existência desse modelo era pressuposto para a sobrevivência econômica do sindicato, porque, atrelado à questão da unicidade, você tinha a compulsoriedade. A unicidade existe na base, mas nós temos um sistema onde as centrais sindicais são plurimas, né? Nós temos um sistema de pluralidade no topo e unicidade na base, e, ao mesmo tempo, a compulsoriedade dessas contribuições elas não existem mais hoje em dia, né? E isso não destruiu, não acabou com o movimento sindical, que teve que se reinventar. Em que medida ele vai se reinventar? Nós temos aí várias discussões, projetos de lei, e eu acho que vai caber aos próprios interessados definir isso. Mas qualquer representação, entenda, aí é uma visão particular, que para você ter um sindicato atuante na defesa da dignidade da pessoa humana, do trabalhador, nós temos que ter representatividade, e representatividade é fruto da legitimidade com que esse sindicato se traveste, se veste, se forma e se conforma, né? E se ele é ou não fruto de um legítimo anseio da categoria que ele vai representar. Esse é um dos temas propostos, não sei né? Várias questões abordadas, e aqui nós contamos aqui com dois especialistas na área, que sabem muito mais do que este locutor aqui, que está de posse do microfone no momento, né? E vamos aqui passando a palavra logo à doutora Tirza Coelho de Souza, que é advogada, atuante na área de direito coletivo do trabalho, negociadora e assessora de diversas entidades sindicais e associações, que é mestre em Direito das Relações Sociais, com o tema Negociação Coletiva de Trabalho como Instrumento de Resistência à Desconstitucionalização da Previdência Complementar, PUC São Paulo. Tem diversos cursos, diversas palestras, é autora de vários artigos e livros sobre o tema, né?
E assim, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora para a sua palestra. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas, quase boa noite, né? É com grande alegria que participo deste painel. Inicialmente, também de uma forma bem breve, mas gostaria de fazer um agradecimento especial ao presidente Samuel pelo convite, à desembargadora Paula Lockman e ao desembargador João Alberto, que participa dessa mesa como mediador, além do meu querido colega, né, já de longa data, que participamos de diversas negociações coletivas, um colega que tenho bastante apreço, Antônio Carlos. E aqui dou as boas-vindas a todos e todas presentes e todos os demais colegas que estão aqui. Como o nosso tema ele já foi, de certa forma, tratado quando nós iniciamos hoje, na parte da tarde, a questão da reforma, e até mesmo em razão do adiantado do horário, eu pretendo trazer aqui algumas reflexões que nos parecem bastante pertinentes, especialmente por conta do tema que ele coloca perspectivas, né? Além do cenário do sindicalismo, quais são as perspectivas que nós temos. Então, eu trago primeiro essa apresentação, não sei se está passando assim, aqui como uma imagem. Nós falamos hoje, durante o dia todo, né, desde manhã, sobre os 80 anos da CLT, sobre Justiça 4.0, sobre reforma trabalhista, sobre a necessidade da inclusão de todos esses grupos invisibilizados, sobre a necessidade de efetividade nessas inclusões, né, em todas essas políticas, até porque nós temos inúmeros dados que nos trazem um cenário de um mundo que ele é globalizado, ele é um mundo diverso, ele é um mundo conectado, ele é um mundo que, inclusive, Bauman fala que é um mundo líquido, né? É um mundo tecnológico, mas ele também é um mundo desigual, que tem escassez de recursos. Então, ele é um mundo que ele traz todo esse contexto, mas o que está no centro de tudo isso, e aí eu acho que a utilização da palavra centralidade é muito importante, porque o que está no centro de tudo isso é o ser humano, assim como nós temos ele no centro da nossa Carta Magna. Então, quando nós tratamos de todos esses avanços, e nós até podemos, às vezes, ficar assustados com o tamanho, né, avanço da tecnologia, nós não podemos nunca esquecer o que a Constituição traz no seu artigo 170, né, em relação à ordem econômica, mas o que ela traz como fundamento, que é o ser humano e todos os princípios, o princípio da dignidade humana. Então, por isso, eu penso que seja fundamental, quando nós temos um seminário como esse, que, inclusive, tem sido bastante rico, nós analisarmos o direito do trabalho na sua forma mais ampla. Não apenas, né, essa relação, se você é subordinado, se você não é subordinado, mas você como um ser que está inserido dentro de todo esse contexto, que é um contexto social, é um contexto político e é um contexto econômico. Eu trago aqui as palavras da ministra Rosa Weber, que ela coloca a necessidade, inclusive, da centralidade, mas ela menciona que a tecnologia apenas, ela sozinha não vai a lugar nenhum, né? Ela precisa colocar em primeiro lugar no seu designer o ser humano. E é partindo daí que todas as relações se dão. E aí eu trago alguns exemplos, quando a gente fala, né, do momento que nós estamos vivendo, que é um momento de mudanças nas relações, porque nós não podemos negar que nós estamos vivendo momentos de novas formas de produção, que nós estamos vivendo novas formas de trabalho, né? Então, a gente sabe que existe a plataformização, são outras formas de trabalho, mas nós temos elevados índices de trabalhadores. Eu sei que talvez esteja um pouco pequeno, mas não sei se vocês conseguem verificar. Eu vou falar um pouco de alguns dados. Então, nós temos, em relação a essa questão de revolução tecnológica e plataformização, nós temos a participação de novas profissões,
como especialistas em dados e inteligência, que quase dobrará, segundo projeções, para 2025, crescendo de 7,8% para 13,5% da base total de empregados no mesmo período. Milhões de vagas em todo o mundo estão deixando de ser preenchidas, ao mesmo tempo que um contingente cada vez maior de trabalhadores não encontra mais colocação no trabalho. No Brasil, nós temos o cenário do número de trabalhadores informais, que gira em torno de 27 milhões de trabalhadores. E aqui entra um dado muito importante quando nós analisamos a questão do sindicalismo, do que o desembargador colocou antes, né, da representatividade, da efetiva representatividade dessas pessoas. Também fizemos um recorte em relação à desigualdade social com as mulheres. Faz muita relação com o tema que já foi trazido na mesa anterior, em relação aos dados que tratam das mulheres. E, de fato, a última pesquisa do PNAD aponta que as mulheres encontram mais barreiras para retornar ao trabalho pós-pandemia. Nós sabemos que também teve todo um reflexo, né, em relação às relações e o próprio mundo do trabalho. Ele sofreu muita mudança nesse período de pandemia, e estamos sentindo isso nesse período pós-pandemia. 44% das que se afastaram do mercado de trabalho disseram que precisam ficar em casa. Entre os homens, esse índice foi de apenas 10%. Metade das mulheres com a trajetória profissional analisada no estudo estava fora do mercado de trabalho 12 meses após o início da licença maternidade. E, além disso, o dado do terceiro trimestre de 2022 revela que o rendimento médio real mensal das mulheres ocupadas nesse período era 21% menor do que o dos homens. Esses dados nos parecem bastante importantes, porque, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um momento como o da Copa, né, as mulheres femininas, a Copa de futebol feminino, e é algo que deve ser louvado por todos nós, nós temos ainda no país uma disparidade absurda em relação ao rendimento das mulheres, e isso se dá muito pelo modelo que nós temos de sociedade. Enquanto nós tivermos todas as questões relacionadas a direitos reprodutivos apenas ligados a direitos da mulher, nós não teremos a mesma igualdade em relação aos homens nos locais de trabalho. E isso por quê? Porque, embora você até pode ter situações de empresas que trabalham com inclusão, que têm um olhar para isso, mas você cai naquela situação que a mesa anterior colocou. Você tem algumas políticas, mas essas políticas têm pouca efetividade. Então, nos parece que é fundamental você fazer uma análise, assim, eu diria que seria como quando nós olhamos um iceberg, né? Quando você tem determinadas políticas de Estado, leis e até mesmo instrumentos coletivos que tratam desse tema, você precisa olhar um pouco mais abaixo e fazer uma discussão sobre o modelo de sociedade que nós temos, que é um modelo de sociedade patriarcal, onde a mulher fica responsável pelos cuidados. Então, são necessárias políticas, e também eu pretendo colocar aqui como algumas das sugestões de discussões em pautas coletivas, você fazer a mudança desse olhar, né, a mudança dessa imposição, que, na verdade, é dita como direito das mulheres, e que não deixa de ser uma imposição, colocando a mulher sempre nesse lugar, que é o lugar de cuidado. E, portanto, ela passa, sim, a ser discriminada, ou ela tem uma rotatividade maior no trabalho, no ambiente de trabalho. Inclusive, fazendo pesquisa para essa palestra de hoje, eu verifiquei que já existem vários países que têm trabalhado muito nesse olhar. Não só as políticas que incluem as mulheres, mas as políticas que deslocam esses cuidados para os homens. Então, na medida que você traz a parentalidade, você faz uma discussão de parentalidade, aí sim você parte para uma efetividade e uma igualdade de gênero nos locais de trabalho.
Aqui eu trouxe também algumas notícias, né, que, infelizmente, ainda vivemos. A pandemia, ela trouxe isso de uma forma bastante avassaladora, mas, por outro lado, a tecnologia também hoje nos permite que mais dados sejam trazidos, mais informações. As pessoas que possuíam medo, que não possuíam acesso, hoje elas conseguem fazer uma denúncia. Então, se hoje também nós temos mais dados de feminicídio, nós também temos hoje mais acesso a esses dados. Antigamente, nós não tínhamos ainda tantos estudos e mapeamento de dados. A disparidade salarial entre homens e mulheres na Copa, que foi um tema, inclusive, bastante discutido essa semana, e que a dependência econômica, um ponto que foi dito aqui, ele também é um fator muito importante para o aumento da violência de gênero. E aí, mais ao final, pretendo tratar novamente essa questão como um dos aspectos que pode ser discutido nas convenções coletivas. Apenas em relação ao aspecto anterior, o slide anterior, eu gostaria só de voltar um pouquinho, porque eu fiz também esse recorte das pessoas que trabalham nas plataformas, colocando um pouco essa charge que diz o seguinte, que você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão, e aí o colega fala, eu não durmo, né? Então, nós temos essa visão, nos parece que, quando você analisa aquele primeiro mapa, né, de pessoas que recebem uma educação, que entendem que elas são um ser político, não político partidário, mas um ser político com direitos dentro de uma sociedade, né? E como se dá essa sociedade, como ela é formada, você compreende o seu papel no mundo, né? O seu papel na sua família, o seu papel onde você trabalha. E o que nós percebemos hoje na sociedade é que muitas pessoas compraram essa ideia, que é a ideia do sonho americano, né? De que você individualmente, nós estamos muito numa sociedade, além de uma sociedade líquida que o Bauman fala, mas também de uma sociedade onde as pessoas têm um olhar bastante para si, né? Imagino que aqui a maioria das pessoas que possuem filhos vivem disputando dentro das suas casas, das suas famílias, essa questão com o celular, né? Como tratar isso entre os casais, como você tratar isso com seus filhos, como as pessoas ficarem presentes onde elas estão. Então, uma das questões que vejo como bastante relevante também, a título de reflexão, é essa questão de do quanto hoje você pega toda essa população de pessoas que, a maioria delas, né, por não ter opção, estão desenvolvendo essas atividades, até porque são atividades novas que o mercado de trabalho trouxe, mas que têm um olhar e muitas vezes fazem uma defesa que é contrária a seus próprios direitos. Né? A exemplo do que consta nessa charge de alguém que trabalha praticamente 24 horas, que durante a pandemia precisou continuar entregando alimentos para as pessoas, que perdeu inúmeros parentes porque foram contaminados por Covid, pessoas que muitas vezes sequer tinham que comer e que continuam ainda achando que essa condição é a melhor condição. Então, passando para o nosso cenário, né, mais do ponto de vista do direito coletivo, eu trago aqui alguns dados, também já foram falados, e aí, para não ser repetitiva, vou falar rapidamente o que nós vivemos nesse período de sindicalização, como ficou, né, a taxa de sindicalização, como ficaram as negociações e a contribuição sindical, fazendo um comparativo entre esses três dados. E nós verificamos que, nesse período, até mais ou menos 2013, ainda estávamos vivendo um período de elevadas negociações coletivas, né? Tinha um crescimento em relação à taxa de sindicalização, e nós estávamos num cenário onde existia a contribuição sindical obrigatória. Depois, a partir de 2013, 2014, nós começamos a ter uma queda, e nós passamos pelo período que também já foi falado bastante aqui, de 2017, que é o período da reforma trabalhista.
E aí, cada vez mais, nós temos uma queda, tanto da taxa de sindicalização, quanto das negociações coletivas, quanto da contribuição sindical. Esse gráfico ele é bastante importante para evidenciar o quanto um sindicato sem sustentação financeira e da forma que foi feito, né? Inclusive o professor que antecedeu, ele comenta sobre você não ter um critério que fosse pelo menos um critério de alguns anos, você, né, gradativamente você vai retirando. Então, o que nós vivemos no Brasil, comparado, por exemplo, com a Espanha foi mais de uma década em discussão até que se chegasse numa reforma sindical. No Brasil, nós tivemos essa mudança com uma canetada, né, e o modelo foi totalmente alterado. Então, esse foi o contexto. Até aqui os dados do IBGE, eles trazem as informações até 2021, onde nós estávamos passando por uma queda grande. Claro que nós temos que considerar que no período da pandemia, 2020 e 2021, teve um grande aumento de acordos coletivos de trabalho. Os dados mais específicos, e eu não trouxe aqui, mas eles nos mostram que as convenções coletivas não foram ampliadas, mas os acordos coletivos foram, justamente porque era necessário você tratar de home office, né, ou de redução de jornada com redução de salário, enfim, uma série de situações que aquele período nos colocou. O próximo slide, eu já trago, então, os desafios e perspectivas. Aqui eu procurei trazer um pouco do que nós temos do modelo sindical. Então, o que seria um desafio e perspectiva, né, dentro do tema que nos foi proposto? O fortalecimento da negociação coletiva, a representatividade, modernização e sustentabilidade das entidades sindicais. Quando a gente fala de necessidade de revisão desse modelo, estamos falando da superação do conceito de categoria, né, que, como nós já foi bastante falado hoje aqui, e também em outras palestras que nós temos e seminários que temos falado sobre o mundo do trabalho, ele foi diretamente afetado por todos os novos, né, por toda a tecnologia e todas essas novas profissões. Então, hoje, é muito difícil você falar em categoria. E o nosso modelo sindical, ele é dividido por categorias. Então, vejo esse como, talvez, do primeiro pilar, digamos, que deve ser revisto. A questão da pluralidade sindical, porque hoje você tem unicidade. E o que isso nos traz? Inclusive, o desembargador coloca, né, a questão da representação e da representatividade. Penso que a representação e representatividade, elas estão diretamente ligadas também à necessidade de modernização. Um aspecto que não me pareceu tão falado ainda, mas que eu penso que é talvez o mais importante também, junto com todo esse arcabouço que envolve o modelo sindical, é justamente a comunicação. Porque se os sindicatos não mudarem a sua forma de comunicação com seus representados, né, nós estaremos realmente fadados novamente ao fracasso. Hoje os sindicatos vivem um problema que é a representatividade efetiva. Você tem representação que decorre da lei, a lei diz qual é a entidade sindical que representa aquele grupo de empregados, mas você não tem a efetiva representatividade. E aí, por isso, coloco que, além de tudo, é necessário, principal, que seria, digamos, o terceiro aspecto mais importante, junto com todos esses, é a negociação coletiva, trazendo para essa negociação coletiva todos esses grupos, que são grupos que já discutem aquela situação específica daqueles trabalhadores, agregando toda essa diversidade, fazendo uma mudança dentro das suas diretorias e trazendo para dentro das pautas de negociação também esses temas.
E aí eu gostaria de, já caminhando para o final, que meu tempo já está se esgotando, eu gostaria de trazer aqui algumas experiências. E já existem em algumas convenções, não são muitas, são poucas, mas existem convenções que estão tratando, por exemplo, da violência doméstica. Porque de nada adianta se você tem leis, se você tem políticas públicas, se você tem Casa da Mulher Brasileira, que recebe as mulheres que são vítimas de violência, mas se você não tem, por exemplo, dias para que essa mulher organize a sua vida, possa sair da sua casa, que possa fazer ou um boletim de ocorrência ou se recorrer à sua rede de apoio. Então, de nada adianta você ter determinadas, eu acho que é justamente essa provocação que o painel de hoje, fechando o dia de hoje, nos coloca, que é, nós sabemos de todas essas mudanças do mundo do trabalho, nós sabemos dos problemas que afetam a nossa sociedade, mas nós temos mecanismos ou não para mudarmos tudo isso. E nos parece que sim, nós já temos mecanismos hoje, nós já temos convenções coletivas hoje, e o sindicato ele exerce um papel fundamental nisso. Por isso, o sindicato precisa ser um sindicato agregador, ele precisa ser um sindicato representativo, porque em negociações coletivas você efetiva esses direitos que hoje ficam apenas como, digamos, orientações nas convenções coletivas. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a questão dos imigrantes. Tivemos o exemplo do Sindicato dos Químicos, que inclusive é um sindicato que nós assessoramos, e lá eles fizeram um convênio, imigrantes afegãos, eles fizeram um convênio com o governo federal e receberam essas pessoas nas suas colônias de férias. Então, vocês vejam que é a atuação do sindicato, né, para a sociedade. Não só ela atua em prol dos seus representados e, por consequência, ela atua em prol da sociedade também. É o papel social dela, né? Então, é fundamental que essas iniciativas sejam feitas e nos parece que nós já temos elementos para isso. Em que pese, eu achei importante colocar aqui essas questões que envolvem o mundo sindical e alguns aspectos que hoje ainda são entraves. Da mesma forma, nada impede que você faça uma negociação de uma categoria, ampliando essa negociação, ainda que não seja apenas aquela categoria efetivamente representada, se as partes têm interesse nessa negociação e no resultado desse acordo ou dessa convenção coletiva. Outro aspecto que tem sido bastante discutido é a mediação. Já temos experiência também de sindicatos que implementaram a mediação e é algo que tem funcionado muito para que os trabalhadores possam levar as questões, mediar as questões durante seus contratos de trabalho, transformando em algo que pode ser, inclusive, discutido do ponto de vista coletivo. Então, por fim, como inclusive já passei o meu tempo, eu gostaria só de dizer que, em relação à parte do governo, já foi dito por todos, então nem vou me estender, mas apenas salientando que a Espanha também passou por esse momento de declínio dos direitos sociais, e hoje ela vive já um momento, né, de fortalecimento das entidades sindicais, e nesse período de declínio, quem mais sofreu foram os jovens e as mulheres, muito em razão de contratos de pouquíssima duração e sem qualquer patamar mínimo. Então, esse também é um aspecto que nos parece que hoje a história felizmente, né, nós estamos vivendo um momento de retomada do diálogo social, e trago aqui a Espanha como um exemplo de um país que acredito que seja um bom exemplo concreto de algo que um futuro próximo também pode trazer aqui para o Brasil. E só para finalizar, gostaria de trazer essa frase de que sem um movimento sindical forte, com todos os problemas que possa ter um movimento sindical, não tem diálogo social. O que se avizinha não é uma pura e simples revogação da reforma, é uma evolução. O que acho que essa é a grande comemoração que tem que ser feita. Voltamos a ter disposição para o diálogo que perdemos nos últimos anos. Muito obrigada a todos e a todas.
Agradeço a professora pela brilhante exposição que foi feita. Como a doutora citou a mediação, eu só devo aqui lembrar que o TRT-15 tem um procedimento de mediação em conflitos coletivos. Está sendo muito útil para superar essas questões do comum acordo e trazer conflitos para serem mediados em tribunal sem que haja prévia necessidade de greve, não é? Para superar aí o entrave do comum acordo. Isso tem sido útil, nós temos obtido um êxito de cerca de 50% nas conciliações. Ficou lá. E já passo a palavra ao doutor Antônio Carlos Aguiar, que é aqui reconhecido mestre, professor, doutor, especialista, autor de diversos livros. Nosso é quase um prata da casa já, né? Está sempre conosco aqui no tribunal, né? Proferindo palestras, proferindo conferências, autor de livros, por nós reconhecido e por todos os membros da comunidade acadêmica. Um abraço e a palavra é sua. Bom, obrigado, meu querido amigo, presidente da mesa, doutor João, doutora Tirza, é um prazer enorme estar aqui contigo. Agradecer ao tribunal, agradecer ao doutor Bosco, à doutora Ana Paula, e agradecer ao doutor Samuel, mas ele saiu, depois vou brigar com ele, né? Estou de mal. Agora, antes de começar a falar, eu fiz... O bom de você ficar por último, tem que ter alguma coisa de bom para ficar por último. Então, eu fiz uma colinha aqui do que foi falado, né? E dentro dessa colinha, algumas coisas são interessantes. Primeiro que o Milton falou que tem que defender o pessoal com mais de 50 anos. Eu me enquadro nisso e concordo plenamente com ele. Então, diversidade, vamos, né? Somos nós, né? Segundo, a questão desse novo mundo digital e de busca de novas formas. E cá entre nós, está aqui no painel, né? Porque o Ulisses, ele tinha uma olheira muito maior do que a minha, e aqui não está. Essa foto aqui está com filtro, né? É claro isso, né? Isso é bem século XXI, ele está com filtro aqui. O Vargas também, está bem mais novinho aqui. Eu vou fazer as pazes com o doutor Samuel. Depois, o Hélio colocou aqui que nós precisamos dos sindicatos. E eu acho que é um pouco disso nós vamos falar, porque que sindicatos, né? A doutora Tirza falou, e algumas coisinhas a gente precisa conversar. Falou da importância da contribuição obrigatória. O Patá, ele fala ainda que o sindicato exerce serviço público, e esse é uma coisa que eu queria discutir com vocês, é ainda o mindset analógico que a gente tem, e aqui está, quando a gente fala da CLT com 80 anos, quando a gente fala da Constituição com 35 anos, e aí eu estava conversando ali com o doutor João Batista, ele falou assim, eu quero ver o que você fala de perspectiva, não quero ver a luz no final do túnel, eu quero ver a luz dentro do túnel. Não é fácil, porque nós vamos tentar conversar. Mas quando se fala de uma Constituição cidadã, mas com 35 anos, eu fico imaginando o seguinte, em 88, não tinha internet, em 88 não tinha Google, não tinha chat GPT, não tinha celular, não tinha drone, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha o conceito de família. A gente falou tanto de diversidade aqui, na Constituição é papai, mamãe e filhinho. Não tinha conflito geracional com o pessoal da geração Z e Y, não tinha a discussão sobre propósito, não tinha essa discussão sobre plataformas, porque plataformas digitais não existiam, não tinha metaverso, não tinha banco digital, não tinha app, não tinha Pix e não tinha nem Big Brother. Era um outro mundo, né? E quando a gente busca e vê e fala do sindicato e trabalhando com esse novo mundo, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque toda essa legislação, eu não sei se efetivamente ela se aplica hoje. E se aplica, como é que nós temos que interpretar isso, como é que nós temos que trabalhar em cima disso, né? O doutor João estava falando aqui para mim que será que sindicato é só sindicato de empregado? Né? Será que sindicato não é de trabalhadores?
Será que a gente não tem que ir um pouco mais à frente, inclusive trabalhar com associações, como o caso das plataformas? Será que associações não podem celebrar um acordo específico que tenha, ainda que não tenha natureza jurídica explícita de um acordo coletivo de trabalho, mas será que não pode ter uma efetividade tanto quanto? Então, é isso que a gente precisa pensar. Quando se fala nesse novo mundo, passa por tudo isso. E ainda, olhando aqui, quando se falou tanto de diversidade e a importância, eu não tenho dúvida com relação a isso. E aí a gente fala de LGBTI, que ia mais, e ao mesmo tempo, aquilo que a doutora Tirza falou, nós temos categoria. A gente fala de diversidade, a gente tem unicidade sindical. Alguma coisa está errada, está muito errada, né? Aí a gente fala aqui, como a doutora Tereza falou, precisamos conhecer as siglas aqui, cis, binário. E aí, mas a gente critica tanto, mas outro dia eu entrei num site de um cliente meu, entrei por entrar para ver outra coisa, que é a Wikibold, tem dentro do site toda uma cartilha sobre diversidade espetacular. Ou seja, as empresas estão fazendo o seu trabalho também já. Cabe agora a gente trabalhar com os sindicatos, cabe colocar isso dentro de um acordo coletivo de trabalho. Por que não? É básico, é fundamental. Tem que esperar uma legislação para isso? Óbvio que não. O Milton falou tanto aqui sobre ESG, por que não coloca isso dentro de um acordo coletivo de trabalho? Por que não se negocia isso? Por que isso não se negocia compliance? É isso. A gente ainda fica com aquela ideia do século XX. Isso que precisa mudar. Quando se fala de sindicato, tem que entender para que o sindicato funciona no século XXI. Ele não pode estar arraigado ao século XX. Isso está ultrapassado, isso morreu, a gente só não sabe. Aí fala, não, vamos fazer aqui, buscar direito. Como? Então, pegar o pessoal do Uber, vamos fazer uma greve. Eles fizeram. Qual o impacto que teve isso? Zero. Em compensação, o Vini Júnior foi lá e fez todo um trabalho com relação à questão de racismo e vê no que deu. Ou seja, há formas diferenciadas de buscar direitos nos dias de hoje. Isso que a gente precisa entender. Isso que a gente precisa estar aberto. E está falando aqui de um cara que tem mais de 50 anos, que está buscando proteção, como o Milton falou. Ou seja, se nós não estivermos abertos a isso, de novo, a gente, enquanto estudantes do direito, detesto operador do direito, a gente, enquanto estudantes do direito, a gente tem que estar aberto a isso. Um mindset evolutivo, criativo, e não fixo, e não preso em estruturas que não se aplicam mais nos dias de hoje. Esse aqui sou eu. Onde começa o começo? Eu li outro dia um texto aqui, aí vocês vejam que eu entrego a idade quando eu trago textos em papel, mas é que eu ainda gosto disso. Mas saiu no Estadão um texto do Bolívar Lamonnier, que ele fala, ótimo, ele fala assim, David Franklin, um dos principais historiadores contemporâneos, professor da Universidade de Boston, certa vez concebeu uma anedota e, ao mesmo tempo, deliciosa, cientificamente importante. Ao começar seu curso semestral, fez a seus 50 alunos uma proposta inusitada. Distribuiu-lhes pequenos envelopes, identificados pelos respectivos nomes, cada um contendo meia folha de caderno. Cada aluno deveria responder em um parágrafo, não mais do que um parágrafo, qual foi ou quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial. Fim da operação, que foi breve, o professor começou a abrir os envelopes e a ler as respostas para a turma. A primeira, por coincidência, foi o lugar comum, mais conhecido. Um estudante sérvio matou a tiros o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro presuntivo do trono austro-húngaro. Nos outros 49 envelopes, os estudantes deram rédea solta à imaginação. O segundo apontou uma causa distante no passado, o fato de Júlio César, violando as leis de Roma, ter cruzado o Rubicão e entrado na cidade com seu exército. Rica e divertida, a experiência certamente mostrou aos jovens que, ao determinar com exatidão onde um processo histórico começa e por que começa, não é matéria tão simples quanto possa parecer.
E isso, muitas vezes, a gente fala, o que o sindicato faz, o que a gente exige do sindicato, mas a gente não tem alteridade, a gente não coloca no sapato do sindicato para saber o que passa. É muito fácil criticar os outros, né? O Mencken tem uma frase maravilhosa, que ele diz que para todo problema complexo, há sempre uma solução simples, elegante e errada. Porque é isso mesmo. Então, o que a gente precisa é ter abertura, mindset para isso. Entender o que é, o que aconteceu, o que nós tínhamos, quem é esse quem aqui. Então, olha lá, está infeliz no trabalho, o autor dá 3 dicas para encontrar um empregado que você ama. Hoje o pessoal busca propósito ao trabalhar. Eu, quando comecei a trabalhar com 15 anos, e já tive a oportunidade de falar isso para vocês, achava que com 45, depois de 30 anos, estaria aposentado. Passou 45, velho, 50, 55, ainda estou aqui, estou vendo que vai longe. Ou seja, mas está aqui. O propósito da molecada é outro, eles pensam diferente da gente, eles têm uma relação com o trabalho diferente. Por isso que a gente tem que compreender. Hoje você falou, o Patá falou tanto de home office, eu tenho um escritório lá com 2.000 metros lá de laje, que o pessoal não vai, os advogados não querem ir, é híbrido, vai 2 vezes por semana, e eu não tenho como exigir que seja diferente. Mudou. O mindset mudou. A ideia de mundo mudou. Então, quando se fala de sindicato, o sindicato está trabalhando em cima dessa lógica. Esse livro é um livro de filosofia do Paul Preciato. É um filósofo trans, ou seja, não dá para a gente trabalhar diversidade sem fazer um estudo e entender o que é. Não tem como eu chegar, você vê que foi colocado tão bem aqui antes com relação à diversidade, a questão, o professor Eunice deu um discurso maravilhoso aqui. Como é que eu vou falar isso? Eu, um cara, então, sou cis, branco, olho azul, loiro, cara, não tem. Por mais que eu queira falar, não, mas eu tive uma infância difícil, não é a mesma coisa. Então, a gente tem que estar aberto a isso, entender isso, ter esse diálogo franco e buscar, então, com os sindicatos esse tipo de coisa. Eu fiz uma pesquisa aqui, rápida, com um autor que eu adoro, e vocês também devem gostar, que é o professor Russomano. O professor Russomano, aqui na CLT, comentário do Russomano, é maravilhoso, espetacular. Você tem, né? Então, João, mas aqui o professor Russomano diz o seguinte, para que serve uma carteira profissional do trabalho? Ele diz aqui, ela serve, aqui a obrigatoriedade do uso, ela serve, quer ver? Ele fala muito bacana aqui, que ele diz que ela serve para quê? Para você ter um trabalho, aqui, o uso da carteira é indispensável para que o empregado possa trabalhar. Já foi, hoje não mais. Quer dizer, você acabou de falar das plataformas. Como é que eu posso estar com essa ideia aqui? Quem examinar agora verá que o temperamento da universidade dentro da fábrica é importantíssimo. A CLT diz que o sindicato pode emitir carteira de trabalho. Está aqui, no artigo 19. Se o empregador não emitir, o sindicato poderá ele solicitar na carteira de trabalho. Os sindicatos poderão, no artigo 26, os sindicatos, mediante solicitação das respectivas diretorias, vão ficar incumbidos da entrega da carteira de trabalho. Cara, tudo isso, desculpa, isso já não funciona mais no dia de hoje, já mudou completamente. E aqui tem um outro passo que ele fala aqui do trabalho das mulheres, que eu achei interessantíssimo aqui. Ele diz o seguinte, Tirza, como a cessação das hostilidades, os soldados voltaram dos campos de luta, mais aptos, em geral, fisicamente, para o desempenho dos pesados encargos do proletariado, mais treinados para isso, sem a tragédia biológica da mulher. Está escrito. Ou seja, mas mudou, agora a gente vai falar o quê? Que o professor era misógino? Não era uma outra visão, era uma outra... outro mundo. Eu estava lendo um outro artigo aqui, de uma menina aqui no Clube Pinheiros, de 8 anos de idade, que faz autorefilismo. Aqui, hoje com 16 anos, Giovana mede 1,50, deixou de levantar 35 para levantar 80 quilos.
Cara, vai falar que é diferente, vai falar que homem e mulher é diferente. Como é que liga? E todas as proteções ainda que tem com relação ao trabalho da mulher previsto na CLT. Ou seja, o acordo, a negociação coletiva é fundamental para trazer para os dias de hoje a realidade atual, as necessidades digitais. Tem que se pivotar esse mindset antigo e analógico que a gente tinha no passado e buscar soluções adequadas e efetivas para o mundo de hoje. Aí muita gente fala, não, mas pô, não é assim, você não tem visto lá o trabalho análogo à escravidão, você não tem visto aquilo. Tenho, mas é porque o país é pobre, o país precisa buscar riqueza, mas a riqueza não se dá pura e simplesmente esperando que, com todas as vênias, uma reforma trabalhista, uma volta pura e simplesmente resolva. O embate é muito maior, o embate é econômico, o embate é buscar essas soluções. Agora, nada, numa conversão ou num acordo coletivo, numa negociação, nós podemos tratar dos dois mundos, do mundo analógico e do mundo digital. O que a gente não pode é achar que os dois são exatamente a mesma coisa e querer dar uma mesma solução para ambas as situações, porque elas são completamente diferenciadas. Aqui. É o tal negócio, olha lá. Narrador é criticado após fala machista sobre a gravidade da jogadora. Esse é o século XXI, e não aquilo que o professor Russomano falava. Isso mudou, e nós temos que trabalhar, temos que treinar, temos que educar, temos que esclarecer. Aí o papel dos sindicatos é fundamental nesse sentido. Não só sindicato, mas empresas também. Esse é o novo mundo. E aí buscar essas soluções. Então, se a gente ainda pega nesses... É que agora eu acabei me perdendo aqui. Mas a gente pega aqui nesse trabalho, olha que bacana isso aqui também. O professor Fábio Galo aqui falando o seguinte, isso aqui é de sábado agora, dia 29. Nesse mês, a CVM aprovou novas regras propostas pela B3 para empresas com ações listadas na Bolsa. Dentre as novidades, há exigências relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e de governança, ESG, visando promover a inclusão e diversidade na alta administração das companhias de capital aberto do país. As novas medidas devem ser atendidas pelas empresas de modo que pratique ou explique-se. Assim, as companhias terão de apresentar evidências da adoção ou justificar eventual não adoção total ou parcial de cada ação nos formulários de referência. Em resumo, até 2025, as companhias listadas deverão ter ao menos uma mulher no conselho de administração ou na diretoria estatutária. E até 2026, ao menos um conselheiro deverá pertencer às comunidades subrepresentadas: pretos, pardos, indígenas, comunidade LGBTIQI+, e deficientes. Isso já está na Bolsa. Por que a gente não pode colocar e exigir que isso seja colocado também numa negociação coletiva de trabalho, num acordo coletivo de trabalho? Por que os sindicatos não devem se preocupar em cima disso? Os jovens querem que o trabalho lhes dê sentido. Por que a gente não entende qual o sentido dos jovens, o que os jovens efetivamente querem? A gente fica lá, nós achamos que sabemos, a gente sabe que vai ler a doutrina, vai ler um livro e está sabendo, e vai lá e dizer o que tem que ser feito. Quando se falou de representatividade, tem que ouvir a audição para aqueles que você está sendo representado. Tem um livro muito bacana, de um cara que eu gosto muito, que sou eu mesmo, que lá pelas tantas, ele cita uma historinha aqui do Paulo Coelho, que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, desde criança nos perguntam, você ama o papai? Você ama a titia? Você ama o seu professor? Ninguém pergunta, você se ama? E gastamos grande parte da nossa energia tentando agradar os outros. Mas e a gente? Mãe e filha estão numa lanchonete. Depois de escutar o pedido da mãe, a garçonete vira-se para o menino e pergunta, o que você quer? O menino responde, eu quero um cachorro quente. Nada disso, diz a mãe. Ele quer bife com verduras. A garçonete ignora o comentário e pergunta para o garoto, você prefere com mostarda ou ketchup? O menino responde, os dois. Depois ele se vira surpreso para a mãe e fala, mamãe, ela acha que eu sou de verdade. Mas é isso, a gente precisa ouvir os trabalhadores de verdade, o que eles querem, porque senão a gente fica no nosso dia a dia mais ou menos igual aqui o faxineiro. Tem uma outra história bem que vem ilustrar o que eu estou falando.
O Klein chega para o faxineiro e fala o seguinte: o que é o seu trabalho? O faxineiro diz: o meu trabalho é varrer. O Klein fala: e se o seu supervisor dizer que ele não está bom, o que você faz? Ele diz: eu varro de novo. Mas e se o gerente não gostar? O faxineiro diz: eu varro de novo. Aí o Klein diz: mas e se o diretor disser que ainda não ficou bom? O faxineiro diz: eu varro de novo. Aí o Klein, então, relata que temia continuar perguntando, subindo a hierarquia, e não conseguir uma resposta diferente. Então ele faz uma nova questão. Diga-me, você varre por quê? O faxineiro diz: para ficar limpo. Aí o Klein diz: e se você varreu 2 vezes e não ficou limpo? O faxineiro diz: então eu pego algum material de limpeza, misturo um pouco de água, esfrego e deixo limpo. O Klein falou: parabéns, agora você entendeu bem o seu papel. Nós temos que fazer perguntas certas para dar respostas certas depois e adequadas dentro do momento que a gente vive hoje. Caso contrário, a gente está preso num passado que já não existe mais, pegando uma legislação antiga, atrasada e querendo que ela resolva situações modernas e atuais, disruptivas de um mundo digital do século XXI que nós estamos vivendo. Temos, então, que ter esses mergulhos empáticos, e isso faz parte da negociação, entender os autores, entender o que está sendo buscado, fazer sempre uma análise SWOT da situação para buscar os melhores resultados. E com isso, está lá, dentro rigorosamente do meu horário, inteligente não é quem sabe para onde ir, mas quem aprendeu para onde não deve voltar. Tal e qual o André Zipper, tem um QR Code com a apresentação, e muito obrigado, gente. Agradeço, professor, brilhante apresentação. E, na verdade, nós temos vários caminhos a seguir, né? Seja do acordo, da convenção, mas todos eles passam por essa busca de legitimidade, todos. De se entender que talvez o mundo do trabalho e o mundo da atuação do sindicato vá muito além da relação de emprego, mesmo porque as formas de trabalhar mudam. E as formas de relação de emprego, que hoje são relações de emprego, no passado já foram formas de trabalho. Muitas foram regulamentadas por força dos movimentos sociais. Qualquer conquista, seja através de acordo ou convenção, é um meio, né? Mas a forma é sempre a organização daqueles, e desses grupos e desses coletivos. E talvez seja esse um caminho que os sindicatos possam adotar. E aí é um caminho antigo, né, de voltar a organizar uma categoria, ou uma classe, ou um grupo, ou um coletivo, né, para se cumprir aqueles princípios antigos da CLT, talvez aqueles princípios antigos, e não as normas, porque normas passam, mas os princípios ainda são atuais. Com essas considerações dentro do tema, agradeço a presença de todos, a paciência com que me escutaram, e uma boa tarde, declaro encerrado.